Grande Melo, já te chamo já. Deixa eu só acabar a musiquinha de apresentação aqui. André Siqueira, boa noite. Obrigado por estar aqui com a gente. Esquina do Caldo, boa noite. Olá, Marine, né? Tavinho, muito obrigado por estar aqui com a gente. Vou chamar o Melo. Um momentinho só, peraí. Pronto. Aqui, agora ficou lindo. Tá bom assim? Olá, boa noite. Estamos começando mais um 10 Perguntas aqui pelo arroba 10 Perguntas. Hoje a nossa live entrevista Entrevista Live é com meu grande amigo Antônio Carlos da Silva Melo, diretamente do Rio de Janeiro. Ele que é graduado e pós-graduado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Boa noite, Melo. Tudo bom? Boa noite, Augusto. É um prazer muito grande estar em contato contigo e principalmente falar de treinamento esportivo, de preparação física, que é a minha área. Entendi. Maravilha. Melo, eu já comentei, né, que você é Educação Física e pós-graduado, mas antes de começarmos as 10 perguntas, você faça um pouco mais da sua formação, dos outros cursos que você fez durante toda a sua carreira. No período em que eu estava concluindo a educação física, eu fiz alguns cursos de extensão em prevenção de doenças cardiovasculares, Legal. primeiros socorros, evidente, né? Eu acho que é muito importante. Preparação e treinamento para escolares e pré-escolares, treinamento desportivo, curso internacional de educação física, em treinamento desportivo, de alto rendimento, handball e atletismo. Você vê só, eu fiz handball e atletismo, para você ver que ainda não passava pela minha cabeça a especialização e a técnica de futebol. E depois a pós-graduação em preparação física e treinamento, técnica de futebol. E aí, durante a vida, praticamente, eu parei por aí, fiquei mais me dedicando, saí um pouco da área acadêmica e fiquei Sim. mais dedicado ao treinamento, à preparação física de um modo geral e me aprimorando, evidentemente, no futebol, especificamente falando. Mas você passou por duas modalidades, né? E eu te conheci dentro do futebol. O que a educação física te influenciou para ir para o futebol? Olha, foi assim. A minha intenção era o atletismo e o ciclismo, que eu estava já treinando equipes com esse objetivo. O futebol, eu fui dar aula de educação física curricular numa faculdade e o diretor da faculdade foi eleito presidente do Campo Grande Atlético Clube e me convidou pelo trabalho que eu desenvolvi na faculdade. Ele viu em mim, vislumbrou alguma coisa que daria certo em futebol. Foi totalmente visão dele. Sim. A minha não nem existia nessa época em relação a futebol. E eu relutei um pouco, sabe? Não queria assumir isso, até avisei para o meu pai, que era dono de uma lavanderia em Campo Grande: pai, não atende o Moacir, se ele vier perguntar por mim,
Mas tinha um dia que eu tinha que dar aula na faculdade. E eu não tinha como fugir dele, né? Aí eu lembro, ele tinha um carro na época, um Landau, carro imenso. Aí ele falou, professor, vamos dar uma volta de carro. E aí começou a andar pelas ruas de Campo Grande e me convenceu. Aí eu falei, moacir, mas eu tenho os colégios, eu dava aula no Instituto de Educação, Sara Kubitschek, dava aula na Jair Tavares, dava aula no Afonso Celso, que era o colégio e a faculdade dele. Enfim, eu dava aula em vários colégios. Eu tinha um projeto de treinamento preventivo para pessoas de idade, que era um primeiro passo do trabalho personalizado, que eu já fazia em 1974. E o futebol ia me tirar disso. Eu não tinha dúvida que eu seguiria o caminho do futebol, porque o futebol é atraente, é uma coisa gostosa. Aí tá, veio o primeiro ano de trabalho, eu fiquei até dezembro no clube, depois saí e voltei já no final do outro ano de vez. Aí voltei e não sei por quê. Quando eu saí, a primeira vez que eu trabalhei um ano e saí, eu comecei a sentir muita falta. E aquilo me deixou assim, eu acho que é isso que eu quero. Eu tinha um desejo muito grande de estar no campo, treinando atletas e vendo o resultado. Porque uma coisa é o seguinte, quando você treina uma equipe de vôlei, de basquete, de handebol, no colégio, na faculdade, você não vê o produto final. Quando os alunos desenvolvem a técnica e começam a competir, eles se transferem, vão para outros colégios, outra faculdade, enfim. Você não tem mais aquele atleta. E eu não queria isso, eu queria ver o resto, eu queria ver o objetivo alcançado. E o futebol me permitia ver o resultado do meu trabalho. E me encantou demais. Tanto é que já em 1977, eu já fui convidado para a seleção brasileira sub-20, como auxiliar de preparador físico. Na Legal. época, o preparador físico era o Antônio Clemente, e eu fui ser auxiliar dele, é onde eu comecei a aprender já as coisas mais importantes do treinamento esportivo, que era a praticidade. Olhar o atleta, ver o comportamento, ir para a concentração, ver o dia a dia do jogador, conhecer o atleta fora do âmbito atleta, entender Sim. por que o atleta reage com certas atitudes, por que o atleta às vezes desempenha bem e outros que de repente têm mais qualidades e não conseguem esse desempenho. E eu comecei a entender mais por esse lado, né? E eu vi que o mundo acadêmico, sem dúvida, foi a grande base de tudo, mas o mais interessante de tudo foi quando eu entendi a prática. Que eu entendi que a prática quando você faz, quando você executa, você realmente está pondo a mão naquilo que vai te trazer o benefício. No meu caso, era a conquista. Consequentemente, uma condição de vida financeira melhor e estabelecia também um projeto profissional. Já passava a ser reconhecido Sim. como um profissional de treinamento esportivo, como o belo da preparação física. E isso envaidece, isso te cria motivação, isso busca por um desejo muito grande de você executar o seu trabalho com amor. E eu comecei a ver que eu fazia aquilo por amor. E aquilo que eu fazia era o que eu queria fazer na vida. Quando eu descobri isso, eu fui abandonando tudo. E é Sim. evidente que nada acontece porque eu fiz. Eu fui convidado. Eu não tinha padrinho. Eu tive amigos que também estavam buscando o sucesso profissional, buscando se concretizar dentro da profissão.
Eram os meus amigos lutando por objetivos. E o mais legal de tudo, que um amigo me deu, sem querer, conversando com o diretor da CBF, que me viu dando treino no Campo Grande. Ele falou que era meu amigo, que eu fazia um trabalho de prevenção numa clínica chamada Vida Longa Campo Grande. Esse amigo é o Vanderlei Barbosa de Matos, que não está mais entre nós. E ele falou para esse futuro amigo que seria o professor José Dias. E eu recebi o convite para ser auxiliar através desse relacionamento. E por que eu fui para o Campo Grande? Eu voltei para o Campo Grande. Eu trabalhei um ano, saí. Porque o engenheiro que construiu o estádio do Campo Grande era meu amigo de infância, Wilson Goulart Portugal. E ele me fez um convite e me colocou de volta no Campo Grande. Então eu não posso esquecer essas pessoas, porque foram as pessoas que me deram a mão. Sim. As pessoas que tiveram participação no meu crescimento profissional. E a minha influência como professor de educação física veio lá do segundo ano ginasial, atual sétima série, sexta série, né? Foi quando o meu professor me influenciou muito, que era Osmi Pereira, Osmi Pereira, que era para mim um ídolo profissional. Então, admirava demais ele, e a educação veio por esse motivo, por eles. E o futebol por esses amigos que eu fui conhecendo. Daí para frente foram resultados. Uma vitória aqui, uma conquista ali. Veio o Campo Grande com uma conquista em 1979, o torneio do Valdo Cosi. Veio o Campo Grande Série B, né, do Brasileiro. A Seleção Brasileira de Júnior, acho que eu ganhei todos os títulos que disputei no período que eu fui preparador. E também o caminho para profissional em 1984. Em síntese, a influência, o porquê da escolha, se resume a isso que eu te falei. Essa mesma pessoa que te convidou para entrar no Campo Grande, foi ele que. Foi no Campo Grande que saiu o Ronaldinho Fenômeno, foi isso ou estou enganado? Não, o Ronaldinho Fenômeno é de Bento Ribeiro. É subúrbio. Mas ele... É subúrbio também, do Rio de Janeiro. Foi no Campo Grande que ele... Hein? Não foi no futebol, no Campo Grande que ele começou? Não. É São Cristóvão. Ele começou no futsal, passou para o futebol de campo, como a gente se referia na época. Sim. E ali ele, craque do jeito que era, seguiu vida, seguiu carreira, e tive orgulho de ter trabalhado com ele no Real Madrid e na seleção brasileira. Entendi. Agora, me diz uma coisa, além do Melo, teve outros grandes. Quais são outros grandes preparadores que você falou que também te inspiraram? Rapaz, quando nós viemos aí, vamos dizer que o ano de 2014, em função, evidentemente, de um resultado desastroso da seleção brasileira, foi um divisor de águas e começou a se falar muito na renovação profissional. E isso atingiu diretamente os treinadores brasileiros e os preparadores físicos. E eu comecei a conviver. Em 2014 eu estava em plena atividade no Flamengo, Fluminense, Flamengo, seguidamente 2016, 2017 o Sport, Vasco, Cruzeiro, Palmeiras, olha só. E eu trabalhando e vendo a movimentação da juventude, né, que já estava seguindo nessa estrada totalmente modernizada, totalmente, entre aspas, evoluída, e se referindo à aquisição de metodologia de treinamentos vindo de fora. Sim. Tudo é muito entendido, tudo é perfeito, mas eu, recentemente, comentando com amigos, encontrei uma definição tão legal
Falei, essa estrada que vocês estão seguindo, eu ajudei a pavimentar. Essa estrada que vocês hoje estão pisando, eu botei o asfalto nela. E eu sei como funciona. Como eu também comecei a lembrar dos que fizeram com que eu seguisse na vida profissional, aqueles que me influenciaram. E eu estou vendo que parece que o treinamento esportivo, a preparação física, ela começa de repente. Hoje, eu sou preparador físico, eu formo jogador, eu tenho a capacidade de fazer atletas, calma. Aí há uma diferença muito grande em você lapidar, em você organizar a vida de um atleta, do que você fazer o atleta. O atleta, primeiro, atrás dele, ele tem o dom, o talento. Depois Sim. nós vamos aprimorar todas as qualidades físicas, que são força, velocidade, resistência, flexibilidade, e melhorar os fundamentos, que é domínio, passe, cabeceio, chute, e tentar estimular a criatividade. Isso faz parte da formação. Então, eu comecei a lembrar da escola brasileira, e numa palestra para jovens preparadores físicos, eles falavam em determinado autor português, em determinado autor alemão, tudo muito importante porque são ótimos. Eu Sim, tenho sim. aqui os meus livros, meu acervozinho, minha pesquisa está aqui e realmente eu tenho esses autores. Mas uma coisa ficou no ar. Eu falei, vocês conhecem os brasileiros? Aqueles que vieram fazer a nossa história, aqueles que prepararam o terreno para a gente pisar, não conhecem, não conheciam. E eu lembrei de 1954, se eu não estiver errado, porque não foi pesquisa, foi conversa, informação. O Renner, Clube de Porto Alegre, colocou um sargento como preparador físico da equipe. E o Renner foi campeão em cima de Internacional e Grêmio. E o Renner era de uma fábrica, de uma indústria, se eu não me engano, de roupas, na época, eu não lembro. A informação dada por seu Valdir de Moraes, que era goleiro do Renner. Falou, Melo, a grande diferença do Renner foi ter colocado um preparador físico, que na época não existia no futebol. Logo em seguida veio Paulo Amaral, na seleção brasileira, que deu um show na formação e na preparação física em 58 e 62. E o ponto forte do Brasil, eu não tenho dúvida, porque além de ter visto, porque eu tinha 11 anos, eu já entendia, Sim, sim. de ter visto a seleção, depois eu li sobre o que o Paulo Amaral fez. Depois veio Aitel Seixas, no Rio, Fracalassi, no Rio, Benici Queiroz, em Minas, Hélio Mafia, em São Paulo, e aí depois Chirol, e Carlos Alberto Parreira e Cláudio Coutinho, que solidificaram a preparação física. O Parreira, para mim, foi o maior influenciador meu na preparação física de futebol, por motivos óbvios. Primeiro, comportamento e personalidade. Isso aí, para mim, além do conhecimento do Parreira, que é muito abrangente, não é só na área de treinamento de preparação física, mas Sim, sim. também treinamento de futebol, conhecimento tático, mas acima de tudo, como ser humano e homem. Parreira é o grande embaixador brasileiro, para mim, na área desportiva, no mundo. E um exemplo. Eu lembro que em 70, 71, eu entrando na faculdade, ainda não tinha ido para o Fundão, a faculdade, a Universidade Federal era na Praia Vermelha, eu e mais 2, 3 colegas, íamos para o Fluminense para ver o treinamento físico do Parreira. Logo, Sim. logo, a seleção tinha sido campeã e o Parreira era referência com o Chirol. E eu ficava admirado de ver Parreira, 1971, fazendo circuitos avançadíssimos, que hoje se usam os circuitos que ele montava na época, se usam hoje para você treinar equipes.
com características bem evoluídas, principalmente no conjunto físico-técnico. E aquilo me deixava assim, poxa, o futebol tem uma diferença muito grande. E eu não era do futebol, era só curiosidade mesmo, Sim, mas sim. já sofrendo influência do Carlos Alberto Parreira. Chirol foi um grande nome em 70, porque o Brasil jogou na altitude, na cidade de Guadalajara, depois cidade do México, no horário de meio-dia, que os jogos eram jogados meio-dia, e o Brasil superava com facilidade todos os adversários. Então, para mim, o ponto-chave, o que foi crucial para a nossa conquista, além do talento, além do Zagallo, que é um expoente, foi, para mim, o maior treinador do futebol brasileiro, como criador de dois sistemas de jogo, um jogando e o outro como treinador, e inovador. Então, o Brasil supera todo mundo na parte física. Então, essas pessoas que fizeram o caminho para que eu pudesse seguir em 1975, 77 em diante, por mim, eles são reconhecidos. Como eu também queria que os jovens reconhecessem a gente. Eu fui contemporâneo de Paulo Paixão e Moraci. E por anos e anos e anos, era Melo, Moraci e Paulo Paixão, trocando de clube. Quando não dava Paulo num clube, dava eu. Quando não dava eu, dava Moraci. E a gente muito firme no respeito à essência do futebol brasileiro e no respeito das características e da personalidade do futebol brasileiro. Nós fomos 3 preparadores que acumulamos muitos títulos. Sim. Moraci ganhava em São Paulo, ganhava no Rio, Paixão ganhava no Sul, e depois Paixão ganhava em São Paulo, eu ganhava em São Paulo, Paixão no Palmeiras, eu no Corinthians, e Moraci no São Paulo. Era assim, era um respeito muito grande por nós. Havia um entendimento entre nós ético espetacular, até hoje existe, nós somos amigos, mas nós fizemos uma marca. Nós solidificamos essa marca. Nós botamos essa marca de pé. Nós fizemos ali um obelisco. A preparação física do futebol brasileiro é incontestável. E quando eu vou trabalhar fora do Brasil, eu vi o quanto eles respeitavam o preparador físico. E eles não contratavam um treinador brasileiro se não levasse um preparador físico. Você vê como a gente era buscado pela capacidade, eles nos respeitavam muito porque sabiam que nós íamos cuidar muito bem dos atletas e fazer com que eles produzissem no melhor da sua forma, no melhor do seu expoente, com menos lesões e com mais características e especificidade que o futebol exige. Então, esse respeito que eu tenho pelos meus colegas e conheço um pouco do passado da preparação física, era o respeito que eu queria que os jovens tivessem por nós, que trilhamos e fizemos e abrimos esse caminho para eles. Melo, tá chegando várias perguntas aqui. Daqui a pouco eu vou entrar nesse assunto sobre a ida para fora, sobre os jogadores que contratam um preparador físico, sendo que lá eles treinam menos. Ainda vai entrar nessa área. Mas eu quero bater mais um pouco numa uma pergunta que chegou aqui do meu grande amigo Itanigro, da NH Produções. Ele está perguntando qual é a realidade da preparação física hoje na Escola Brasileira de Futebol, desde a categoria de base. Porque você comentou já sobre toda a sua trajetória, mas ainda quero ficar um pouco nessa área para entender um pouco mais como é que está o nível de 0 a 10 sobre nossa preparação na escola. Eu sempre vou dar 10 para a preparação física do Brasil, porque eu tive essa analogia exterior, clubes da Europa, da Arábia, do mundo árabe, porque eu trabalhei na seleção do Iraque e na seleção dos Emirados, e na seleção brasileira, e no Real Madrid. Então,
são clubes e seleções com grandes referências de atletas Certo. do Oriente Médio, da Europa, enfim, e brasileiro. Rapaz, a evolução nossa ela é constante. E o que mais evoluiu hoje, para mim, no futebol até hoje, não foi a parte tática. A parte tática ela veio se transformando, mas respeitando a origem, muito próxima do que era. Sim. Hoje, evidentemente, num campo menor, como nós jogamos hoje, com 105 por 68, os jogadores se aproximam mais, o combate é mais intenso, o trabalho de posse de bola foi evidenciado, uma série de coisas aconteceram, mas na preparação física a evolução foi muito grande, principalmente porque eu vi toda a transição da preparação. Eu comecei no futebol, eu, preparador físico, como segundo homem da comissão técnica. Depois veio o treinador de goleiros. Depois veio o fisioterapeuta. Depois veio o fisiologista. Para você ter uma ideia, eu posso falar de preparação física e evolução porque eu vivi o crescimento. Em 1977, eu levei a seleção brasileira de juniores para o Laboratório de Fisiologia da Universidade Federal e fizemos um teste muito interessante. Na época, era o que se fazia, o consumo de oxigênio, o consumo máximo de O2. E ali a gente tinha um ponto de partida na análise individual do atleta. Foi o primeiro passo. Claro que, para mim, o melhor trabalho realizado foi em 70, quando fizeram a avaliação dos atletas através do teste de Cooper, que é o consumo máximo de O2. Então, foi feito em pista de atletismo e a relação tanto do teste de Cooper com a avaliação em laboratório é muito próxima. A diferença é muito pequena. Então, em 70, o Chirol, tão esquecido aí por alguns profissionais dos dias de hoje, foi o primeiro profissional, junto com Cláudio Coutinho Parreira, a fazer uma avaliação que mensurava a capacidade dos atletas. Então, é o primeiro passo. Depois eu fiz essa em laboratório e começa a crescer. Então, a evolução da preparação física, até chegar nos dias de hoje, que eu recentemente estava no Palmeiras, montei até o grupo de trabalho que está no Palmeiras hoje. Eu montei o grupo, levei o Daniel Gonçalves como fisiologista, o Vinícius, o Magu, o Maldonado e o Rude. Montamos uma preparação física sólida. Permanece até hoje auxiliando o Abel. No Corinthians, eu recentemente, ano passado, estabeleci também um jeito de trabalhar, olhei grandes profissionais, principalmente a fisioterapia do Corinthians. Ela é muito competente, é muito boa. Os profissionais estão lá hoje. E na preparação física eu levei o Daniel Félix, que hoje é o coordenador do Vasco. Então eu levei profissionais de ponta para o desenvolvimento e a grandiosidade da preparação física. Mas eu me deparei também nesses clubes com algumas mudanças que interferem direto na formação do jovem. Por exemplo, a importação de métodos ela é muito boa. Analisa e vê aonde você pode aplicar aquele método de treinamento de acordo com as características do futebol brasileiro e do atleta que você está treinando. Se você tem agora, tivemos o Hendricks e o outro jogador que o Palmeiras está vendendo, Evandro, não é esse o nome. Está jogando no Palmeiras. Se na live puder colocar o nome do jogador, eu agradeço. Eu também não lembro. Eu sei que é um moleque novo. São os dois. Então, o que acontece? Esses jogadores têm a individualidade com eles. Você não pode tolir eles da individualidade. Então, o campo reduzido, parece que eu estou me autovalorizando. Em 1998, 99, lá com Rincon, Gamarra, Vampeta, Edilson, Marcelinho, eu já fazia. Eu, como preparador físico do Vanderlei e depois do Oswaldo e Candinho,
Eu já fazia campo reduzido nos meus treinamentos, mas eu fazia com a dosagem suficiente para que o atleta não perdesse as características das distâncias que ele desempenha no jogo. Uma coisa é você treinar o atleta num espaço em que você atira 3, 4 metros, outra coisa é jogar o jogo com tiros de 15 metros. A aceleração em 15 metros e a frenagem em 15 metros é completamente diferente de 3. Num campo de 20 por 30. Sim. É totalmente diferente. E se você tornar isso um hábito, você vai valorizar muito a força muscular e vai perder um pouco das características de jogo que somam a intensidade, que é o sistema energético maior anaeróbio do futebol, a velocidade que o atleta tem que despender, tem que utilizar em 15, 20 metros, e se você fugir disso, você foge da especificidade. Então, isso eu vi que primeiro, eles estão valorizando muito o trabalho tático, de posse e de postura e de posicionamento, e esquecendo o fundamental. A palavra que eu usei, fundamental ao jogo. Passe, domínio, cabeceio e chute. Chute você tem chute de longa, de média e de curta. Passe você tem do mesmo jeito. Zagueiro tem que treinar cabeceio, antecipação, rechaço, saída de jogo. Meio campo tem que passar curto, médio e longo. Aproximar e entregar. Passe longo. Atacante tem que dominar no peito, tirar do goleiro, tem que cabecear frontal, diagonal, com velocidade, sem velocidade. São ações que o atacante tem que fazer. E esse treinamento não tem jeito. Ele é muito melhor executado quando você passa a repeti-lo. E tem uma palavra que eu uso sempre. A repetição aprimora o gesto. Se você cruza cortando várias vezes com um trabalho mais simples, que é rolar a bola para o lateral, ele cruzar ou passar para trás, e repetir com simplicidade o treino, ao invés de colocar um trabalho mirabolante com troca de posições e penetrações para ter um cruzamento depois de 2 minutos, você em 2 minutos faz 5 cruzamentos. Se rolar a bola e o cara cruzar. O atacante tem que cabecear, tem que dominar a feição. Uma palavra que nem se usa mais. Dominar a feição é colocar a bola do jeito que tu quer para bater. Isso é treinamento que você tem que fazer numa segunda sessão de trabalho, depois de um treinamento durante o dia, você tira ali mais meia hora e vamos trabalhar os fundamentos. Porque aí você aprimora o gesto, você corrige os defeitos. Ninguém joga a bola sem fundamento, mas você joga a bola sem orientação tática. Tu vai na pelada, todo mundo domina, chuta e a pelada acontece. No fundamento, se você não tiver, você não joga pelada. Se você não dominar, não passar, não cabecear. Então, por que hoje se dá muito mais atenção à parte tática? Não estou dizendo esquecê-la. Ela tem que ser trabalhada. Mas você precisa trabalhar muito mais hoje o fundamento, porque nós fazemos parte da escola brasileira de futebol. Ela é formadora. Ela não é compradora. Quem compra é a Europa. Quem vende são os brasileiros, os atletas dos países da América do Sul são vendidos. Quem compra são os europeus. Então você tem que formar, você tem que trabalhar. Todo fundamento é estimular a criatividade. A criatividade é o drible, são ações que o atleta não aprende você ensinando. Como às vezes eu vejo aulas de drible, não tem, não existe. Você tem que deixar acontecer pela criatividade, pela reação, pelos movimentos coordenados que o atleta vai aplicar. São atividades neuromusculares que acontecem vindas de um comando intuitivo, perceptivo, que não despertam mais
no atleta brasileiro, ou despertam em menos escala que a conceituação tática que tomou conta do movimento. Por isso eu acho que hoje, apesar de formarmos, para mim hoje nós estamos com uma seleção de pontíssima, com Rodrigo, com Hendrix, com Vinícius Júnior, Neymar, peraí, isso é uma das melhores do mundo. Eu não estou enganado. Só não podemos tolir o jogador de individualizar. O tempo que você perde, Augusto, em querer entender como é que se fura bloqueio de uma defesa, né, no campeonato inglês, no italiano, você começa a entender que o individual faz isso, que o jogador individualmente, ele quebra uma linha com um drible e desarruma um sistema de marcação. Isso tem que ser incentivado. Eu não estou sendo radical. Eu estou sendo o máximo de experiente no futebol. Eu acho que quando eu coordeno uma equipe, a primeira coisa que eu falo com os preparadores, vocês pisavam aqui no organograma, na segunda fileirinha ali. Era treinador, head coach, preparador físico. Hoje vocês estão lá em quinto. E os assistentes técnicos, que são ótimos, estão muito preocupados com a parte de conceituação tática. Estão esquecendo de repetir o danado do movimento técnico, que é o que faz o atleta desempenhar muito melhor em campo, até fisicamente e taticamente. Se você tem um atleta que domina a bola bem e está ali, já na perna boa, para ele passar, não é melhor do que aquele que domina mal e tem que correr para ajeitar o segundo gesto? Então, você com um gesto, você faz tudo. Aí você fala, pô, vai cá. Mas isso era assim, era Ronaldinho, Pelé, Romário, Kaká, quantos? Eu vou falar mais de 1000 atletas que vieram da rua, vieram da criatividade, vieram formados por si próprio. Eles se formaram. O clube lapidou, entendeu? Então, é isso que eu acho. A escola brasileira hoje, evoluída na preparação física, na ciência, na fisiologia, na fisioterapia, esses componentes todos estão ótimos. Mas nós precisamos soltar mais nossos atletas. Precisamos incentivar mais a criatividade. Melo, enquanto você toma uma aguinha, deixa eu mandar um abraço aqui para meus apoiadores, senão, né? São 20 horas e 38 minutos. Para você que está chegando aqui agora na nossa live, eu sou o José Augusto Arruda, hoje entrevistando aqui dentro do 10 Perguntas, Antônio Carlos da Silva Melo, graduado e pós-graduado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Deixa eu já mandar um abraço aqui para o meu grande amigo Luciano, nosso novo apoiador, nosso novo parceiro comercial aqui do 10 Perguntas, da Ubuntu Viagens, Turismo e Cultura. Obrigado, Luciano, por confiar aqui no 10 Perguntas. Ubuntu Viagens, Turismo e Cultura. Há 7 anos realizando sonhos de viagens através do autoatendimento personalizado. Se a sabedoria Ubuntu quer dizer sou porque nós somos, sua satisfação é a nossa satisfação. Ubuntu Viagens está no Instagram, Ubuntu Viagens, Instagram e no Facebook. Mais informações pelo telefone 48 9983-02300. Ok? Muito obrigado, Luciano. 10 Perguntas agradece você chegar confiando bastante aqui no nosso trabalho. Melo, eu já te vi trabalhando em 2 ou 3 clubes. E tem uma coisa muito interessante, você falando de preparação física. Da onde vem essa história da caixa de areia? Quando você chegava no clube, esse rapaz aí tá meio doido? O que é isso? Essa caixa de areia? O que ela representa dentro de um treinamento? Bom, a caixa de areia, ela aconteceu intuitivamente na minha vida. O Campo Grande estava fazendo o estádio, como eu te falei no início do nosso bate-papo, e eu precisava treinar. Um dia, era assim, a semana, ela era montada na terça-feira, um treinamento físico leve, na quarta, treinamento com bola, chamava coletivo, na quinta, um treinamento físico voltado
para especificidade, tipo velocidade, mudança de direção, aceleração, desaceleração. E na sexta-feira o coletivo pronto. E no sábado, alguma coisinha tática, mas mais recreação. Era assim o futebol. E eu peguei a terça-feira, eu regenerava e ao mesmo tempo treinava. Eu consegui um ônibus de uma empresa e levava os jogadores para a praia, que não era tão complicado na época de ir, de Campo Grande ao Grumari, eu levava mais ou menos 20 minutos, 30 de ônibus. E esse ônibus era colocado à disposição para nós. Eu, intuitivamente, fazia uma corrida leve, fazia os movimentos, seria um aquecimento prolongado, mas com ações de jogo. E aquilo era o treinamento da terça. E eu fui notando que as coisas estavam melhorando em alguns quesitos. O jogador meu estava antecipando melhor, estava roubando mais bola, estava com melhor impulsão, com melhor arranque. Então, eu falei, poxa, isso só pode ser o treinamento na areia. Evidente que eu estou contando para você a minha intuição. A Sim. intuição, no meu ponto de vista, ela precede a técnica. O profissional intuitivo, ele percebe, para depois ele entender que tecnicamente aquilo vai ser útil e bom. Então eu percebia que era bom, mas eu não tinha a técnica e nem o desenvolvimento científico da areia. Eu estou te falando de 1977. Então era tudo muito empírico, mas eu sabia que era bom, porque a prática me mostrou que aquele treinamento estava me trazendo benefícios. E aí comecei a crescer com esse trabalho, mas ainda dentro desse conceito, né? Quando chegou no Corinthians, eu fiz uma caixa de areia. Lá em Itaquera, onde é o estádio, era o CT nosso. Sim. E eu, uma vez por semana, treinava em torno de 20 a 30 minutos na areia. O jogador treinava normal, no campo, aí terminava o treino, tirava a chuteira e ia para a areia comigo e eu fazia a especificidade do desporto. Aí eu comecei a entender a areia, que eu precisava treinar movimentos adequados ao futebol, aquele que se fazia no campo. Então, eu não fazia nenhum treinamento de resistência, nem aeróbia e nem anaeróbia. O meu trabalho era só ATP-CP, tiro de 5 segundos até 10 segundos, com movimentos, recuperava completamente e executava outro. Aí eu comecei a montar os treinamentos para cada módulo, que eu chamava de percursos. Um era com salto, salto frontal, salto lateral e salto arrancando. O outro era com mudança de direção, lateralidade, frente e costa, acelera e desacelera, enfim. Baseado na especificidade, eu fazia o treinamento na areia. Quando chegou um pouquinho mais na frente, eu encontrei o Lotufo, ainda em 99, que pensava no estudo comparativo com a grama e a areia, e não seguiu em frente. Com Emerson Silame, que era fisiologista do Cruzeiro, ele fez uma pesquisa na faculdade e já começou a entender. Nós começamos a entender melhor. Porque não tem nada, areia não tem nada. Agora começou a se publicar artigos sobre areia. Eu fui muito criticado. Esse trabalho virou polêmico. Falavam bem, falavam mal. Chegaram a dizer que não era o piso adequado, que o componente elástico muscular na contração e no relaxamento não era completo e por isso não tinha ganho. As maiores besteiras eu ouvi de profissionais renomados. Hoje se faz areia no mundo inteiro. O futebol americano treina na areia. O voleibol americano treina na areia. O brasileiro treina na areia. Os jogadores na Europa, eu fiz uma caixa de areia no Real Madrid. É muito utilizada. O Barcelona montou uma e todos os clubes treinam. Então, acabou. Isso já não é mais uma invenção.
Isso é um meio, olha o que eu estou usando, é um meio de treinamento em prol do ganho da potência. Está resolvido. Não interfere nunca num atleta que joga na grama. Pelo contrário, ele tem um desenvolvimento harmonioso. Ele consegue trabalhar todos os grupos musculares de ação no futebol. É o único trabalho de força que você tem com especificidade. Porque a academia, ela te prepara para a execução da força, para o desenvolvimento da força. Mas não é específico. Você analisa o movimento e executa. Areia, você faz a ação. Você joga para frente, joga para o lado, muda de direção, você chuta. Você faz o que quiser com a areia. Contanto que você respeite o treinamento na adequação para o futebol. Você não pode nunca achar que vai treinar na areia todo dia e o atleta vai voar no jogo. Não vai conseguir. Você tem um limite de aceitação. E as pessoas têm que entender que a força é uma qualidade física que ela tem limite. Você não vai ficar treinando o cara o dia todo numa academia e ele vai virar um super-homem. Não, não vai. Ele tem um limite de aquisição e de assimilação. Ponto. Chegou ali, ele não passa mais. Então, eu preparo adequadamente na academia, dou consistência muscular na prevenção e no desenvolvimento da força propriamente dita, e depois eu faço específico na grama e na areia. Eu consigo fazer isso. Então, isso é uma transição de execução de movimentos e dessa qualidade física tão importante no futebol. Isso foi a areia e como ela surgiu. Então, vamos repetir. Intuitivamente, depois virou conhecimento técnico, científico, e hoje é um trabalho que traz benefícios imensuráveis. Você chegou no Real Madrid e foi da areia, foi fácil essa implantação? Não, o Real Madrid foi interessante. A pré-temporada do meio do ano de 2005, nós fomos para uma cidade, Irving, na Áustria. E eu levei um fisiologista para avaliação, porque o Real Madrid não tinha uma sala de fisiologia adequada. E eu indiquei para a direção se fazer um trabalho baseado no conhecimento científico do atleta, na individualidade e no comportamento do atleta, mensurando as suas ações e o controle de carga. E isso foi feito com o Emerson, que eu levei no ano. Em Irving, na Áustria, tinha uma caixa de areia. E aí eu botei uma rede e estimulei o futevôlei. Sabe qual foi a minha surpresa? Todos jogavam futevôlei bem. Então, fazia uma dupla fantástica, Ronaldo Fenômeno e Roberto, mas do outro lado eu tinha Zidane, Beckham e tinha o Mitchell Salgado, que jogava muito bem, porque ele era de La Coruña e ele tinha a iniciação da areia. Então, eu vou estabelecer o treinamento. Eu falei, Vanderlei, nós temos 10 para 12 dias. Se eu conseguir fazer 3 treinos específicos de potência na areia, a gente ganha, a gente melhora o trabalho de força para a temporada que vai começar. E ele me cedeu 15, 20 minutos de cada treino para fazer a execução de... E aí acontece um fato. Nós fizemos... A temporada foi ótima. Nós não saímos do Real Madrid por competência. Foi um desentendimento entre o Vanderlei e o presidente. Acabou o ponto final. Pronto. Foi isso que acabou o nosso período lá. Mas a parte de renovação da equipe e tudo isso que eu te falei foi avançando. E o Zidane foi para a Copa do Mundo, se eu não me engano, de 2006. E foi eleito o melhor jogador. E ele, quando assumiu o Real Madrid, isso está publicado. Ele falou para o preparador físico dele, eu quero treinamento na areia igual o do Melo. Nós temos uma caixa de areia que ele fez, aqui no Real. E foi feito isso durante a pré-temporada e depois o Zidane ganhou os títulos todos no Real Madrid com mérito dele. Mas eu fico feliz de ter sido
um influenciador desse meio de treinamento. Você falou muito falamos da caixa, falamos daquele do estoque, campo reduzido. A introdução da bola como elemento motivador nos treinamentos, também foi isso que você visualizou também? Rapaz, se você me permite, com toda a sinceridade, Papai do Céu botou a mão em mim em 1977. Ele falou, olha, vai lá, garoto, faz o que tu acha. Eu mandei comprar 20 bolas, nem os clubes não trabalhavam com bola. Eu não era para fazer treinamento técnico, era fazer o treinamento físico, mas com a bola presente, para eu quebrar a monotonia. O treinamento físico era correr 10 quilômetros, fazer atividades físicas no campo, absurdas, fortes, e eu comecei a imaginar. Eu já gostava de montar circuito com a influência que eu tinha do Parreira. Sim. Aí eu fazia um circuito com 10 exercícios, pelo menos 5 tinham bola. Era um drible nos cones, era um passe, troca de posição. E aí tinha um outro que era uma atividade mais intensa física, que era o burpee, uns saltos. Mas eu combinava, e a bola começou a entrar no aquecimento, e a bola começou a entrar no dia a dia. Também intuitivamente. Eu entendia a bola como um elemento motivador do meu treinamento, para quebrar a monotonia do treino físico. E com isso, Augusto, eu encerrei a corrida de longa distância. Em 80 para 81, 1980, eu falei, não tem mais corrida de longa. A corrida vai ser tiro com bola, troca de posição, vai ser... Fracionei a corrida. Era um tiro de 300, tiro de 100, tiro de 50, a bola presente nos movimentos. Aí eu comecei, aí eu pedi ao treinador um espaço. Aí comecei a fazer muita finalização com componente físico no meio. O atleta partia do meio, tocava no companheiro, cruzava, recebia na frente, isso tudo em velocidade. Aí eu estimulava a velocidade, usando a bola e usando o treinamento técnico. Aí o que acontece? Os colegas começaram todos a fazer. O Oswaldo, exímio treinador de futebol, treinamento técnico, o Oswaldo era um craque no treinamento. E o Oswaldo na Arábia fazia muito bem isso. O Paulo Paixão também veio com uma escola mais rígida na preparação física, mas também com a tendência da bola. Eu era realmente, da época, o que mais usava a bola. Mas eu não fui criador de nada. Eu percebi que a bola poderia ser um recurso. E passou a ser, para mim, depois, o principal elemento do treinamento. Melo, eu tenho escutado ainda se dizer que sobre os jogos internacionais, principalmente em lugares de altitude, alguns lá atrás, vamos chegar uma semana antes. E os novos preparadores físicos, não, vamos chegar na hora que sofre menos. O que é mito? O que é verdade? Eu sei que você trabalhou, fez várias viagens. Primeiro vamos partir do estudo. 1978, 76, 75, professor Lamartine. Pesquisou e estudou. Trabalho voltado para a adaptação climática. Altitude de 3.400 metros, 20 dias. De 15 a 20 dias. Gradativo, trabalho assim, assado, tudo bem. Excelente. Primeiro passo e grandioso passo. Quando eu entrei no futebol, eu perdi uma Sul-Americana porque eu tive uma determinação para não subir na hora do jogo. Eu vou te falar do ano, 1981. Aí eu estava em Guayaquil, com a seleção sub-20 classificada para ganhar a Sul-Americana, mas aí eu tive uma ordem, não, o voo vai sair às 8 da manhã, nós vamos chegar às 9 direto para o estádio, o jogo é às 11, ao meio-dia. Pronto. No aquecimento veio a surpresa. Qual foi a surpresa que nós tivemos? O jogador teve a hiperventilação, começou a respirar ofegante no aquecimento. É uma consequência da altitude. Ele se assustou com aquilo. Segundo, a velocidade da bola. O passe vinha muito rápido, o domínio tinha que ser preciso. Aí entramos em campo e empatamos o jogo e ficamos em segundo. Pronto. No ano de 83, eu comandei totalmente a seleção.
O treinador era o Jair Pereira e o Jair me deu carta branca. E o presidente da CBF queria o título. Nós não temos Mundial Sul-Americano. Eu falei, presidente, me dá 10 dias. Com 10 dias na altitude eu apronto o time. E ele vai ser campeão. Aí ele me deu, eu fui para Sucre, que é uma cidade universitária na Bolívia, que está a 3.000 metros de altura. E eu trabalhei tudo aquilo que eu achava que era importante, menos corrida. O que eu não fiz foi correr. Eu fiz tudo em cima de velocidade, mudança de direção, treinamento muito específico. E eu vi o progresso da equipe no terceiro dia. Então, calma. Eu vi o primeiro dia com oximetria, observando o comportamento, do semblante do jogador. Aí no terceiro dia eu já vi que melhorou. No quarto melhorou mais. Então que história é essa que é perigoso o terceiro, quarto dia? Aí eu vi o quinto dia, eu vi. Aí eu vi o sexto, vi o sétimo. Quando chegou no 10º, eu falei, o time está preparado. A equipe estava voando. Eu vou te falar quem são os jogadores, quem eram. Dunga, Mauricinho, Bebeto, Paulinho, Carioca, Boni, Aloysio, Giovani, tá bom? Heitor e Jorginho. E o goleiro. Nós descemos para nível do mar para fazer a primeira fase da competição. Ganhamos 3 jogos. Saímos para fazer a segunda parte, na altitude. 3 jogos em La Paz. Subi 4 dias antes, que eu já tinha feito uma pré-adaptação. Nos 4 dias eu reincentivei os treinamentos que eu havia feito. Repassei daqueles treinamentos intensos de velocidade, intensos de força rápida, força explosiva. Rapaz, eu vi que o time estava preparado. Primeiro jogo contra a Bolívia, Bolívia meteu 1-0, nós viramos para 3-1. Segundo contra o Uruguai, Uruguai 1-0, 1-1. Terceiro, Argentina 2-1, 3-2, Brasil. Preciso falar alguma coisa? Carreguei essa experiência comigo. Ela não está no livro. Sim. Eu uso uma frase muito legal. Desculpa a minha seriedade nisso. O profissional só é bom quando discute com os livros. Quando ele segue piamente o que está escrito, ele não se desvencilhou da teoria. Ele está preso àquela informação. Mas quando você começa a perceber e executar, aí tu tem personalidade. Sim. Aí começaram a vir os jogos de clubes. Aí teve Libertadores e outros campeonatos. Corinthians, eu fiz isso, levei 5 dias. Nós chegamos lá, passamos por cima da LDU, 2-0. Até o meu auxiliar, o Fábio Massarigian. E o Oswaldo era o treinador. Houve até uma discussão de grupo, porque eles achavam que não podia fazer isso. Não, tem que chegar na hora. Na hora eu não chego. Aí pedi ao presidente do Alib e ao Ney Nojude, que era o diretor, que me desse algum jeito de eu levar 10 jogadores. Aí me deram um voo, rapaz. Eu levei 10 jogadores. 10 não, levei 11. Levei o goleiro. E treinei o goleiro à distância. Eu treinei. Eu. Não fui PC, era o treinador de goleiro, e eu era o preparador físico e técnico dos jogadores. E o Oswaldo ficou. Quando o Oswaldo chegou, o Oswaldo se surpreendeu, falou, Melo, o Oswaldo chegou no 5º dia. No dia seguinte era o jogo. Ele falou, Melo, o que você fez? Os jogadores estão aqui passeando no campo. E qual era a nossa surpresa também? O ar fica muito seco em Quito. E a grama é muito baixinha. Então, tu dá um tapa na bola, a bola vai embora. Você tem que correr. Então, isso tudo vira fator de desgaste, que pode te levar à perda da condição física durante o jogo, porque você tem umas atribuições que não são aquelas do campo normal. A altitude é um doping natural para quem joga lá. Eles estão dopados. Eles estão preparados para jogar lá. Nós não estamos. Então, por que eu chego antes? Eu não chego para adaptação. Eu chego para identificar. O jogador vai no primeiro dia, faz um trabalhinho de ATP, CP, mudança de direção, arranque, abafou, hiperventilou. Olha para mim, morreu? Está se sentindo bem? Podemos executar de novo, professor? Executa outro movimento rápido. Aí vamos lá, 10 segundos. Morreu? Não. Então uma voltinha no campo, suave, para dar uma vascularizada. Vamos, alonga um pouquinho, vamos repetir? E
identificou, vamos chutar um pouquinho? Aí lá do meio da rua, batendo na bola. Percebeu que não vale a pena dar força? Que tem que entrar com jeito na bola? Que a bola vai desviar do goleiro se você botar ela dentro do gol? Aí eles começam a perceber isso. Bom, aí eu levei, nós ganhamos o jogo. Eu sempre faço isso para identificar os problemas e não pegar o meu jogador de surpresa, porque ele está num ambiente completamente fora do dele. Recentemente, o Palmeiras ganhou um jogo na Bolívia, foi em 2020. Nós saímos do Palmeiras em primeiro lugar na Libertadores, sem uma derrota, sem um empate. Não, um empate. E ganhamos lá a altitude, virando o jogo. O segundo gol saiu aos 38. Gabriel Menino fez de fora da rua, do meio campo, do meio da rua. E acertou um petardo, cara, que a bola saiu do goleiro deles, acostumado a isso. Então, a experiência, o que você vê, o mundo do treinamento esportivo, ele não está no copia e cola, no que você vê escrito e leva. Você tem que olhar o seu atleta. O atleta de futebol meu não é o que está no meu livro. Aqui, está bem em cima de mim. Esse aqui do livro acorda cedo, bem casado, se alimenta, absorve tudo que nutre, é o melhor na velocidade, é o melhor na força. O meu não. O meu bebe, dorme tarde, vai para bagunça e vai para o campo treinar. O meu atleta é real, é verdadeiro. Eu pego e eu vejo ele. Então eu tenho que entrar na cabeça dele, eu tenho que entrar no comportamento, eu tenho que qualificar o treino para ele de acordo com a capacidade de assimilação dele no dia. Porque eu tenho provas, e tive agora no Corinthians, o treinamento está todo programado. Aí você vai fazer um agachamento com uma determinada carga, você está tranquilo, descansou, treinou, você executa. No dia seguinte, na noite, tu dormiu mal, tu tomou uma cerveja a mais, no dia seguinte tem trabalho de força. Quando você chega no clube, aquela mesma quantidade de anilha está ali, mas você já não consegue executar com a firmeza que você executou saudavelmente. Então, olha para o teu atleta de manhã, identifica teu atleta, observa a marcha do atleta, o comportamento do atleta. Então, tudo isso te leva a condicionamento. E na altitude, não passa nada em branco. Eu estou dando treino, mas estou olhando como é que o cara está correndo. Eu já falo para o auxiliar, vou tirar fulano, está descoordenando. Uma ação descoordenada, ela predispõe a uma lesão. O que é uma ação descoordenada? É um calcanhar que já não está elevando, é uma velocidade mais arrastada, é uma mudança de direção sem vitalidade. Então você tem que olhar, rapaz, são várias informações. Você tem um leque, mas isso eu não aprendi de ontem para hoje, não. É isso que eu falo para a juventude. A vida é uma escola eterna. Tem um tal de Vocês... Sérgio Luiz está te mandando um abraço aqui, está na nossa live aqui. Quem é que está mandando? Sérgio Luiz. Sérgio Luiz 05. Está te mandando um abraço. Retribua. Agora, vamos para a Europa. Duas perguntas aqui em uma só. Primeiro, o jogador de futebol aqui treina muito, dizem, treina muito preparação física. Quando vai para a Europa, diz que jogam menos, mas aí eles contratam um preparador particular, para poder se manter fisicamente, porque está acostumado aqui no Brasil. Porém, lá na Europa, jogam as melhores competições, ok? Essa é uma. E a outra é como está, né, a diferença de temporada no Brasil e na Europa. Bom, uma temporada na Europa, vamos analisar a Espanha. Quantos jogos tem no Campeonato Espanhol? 38. Certo. Tá certo? Quem não disputa Liga dos Campeões, Copa Europeia e Copa do Rei, vai jogar 38 partidas no ano. Quem disputa essas e chega na final, vai chegar aos 55 jogos. E acabou. Quanto é uma temporada no Brasil? 80 jogos. Eu estou falando de Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Corinthians, estou falando de time grande. Nós jogamos 80 jogos ano, num país continental,
com viagem de 4, 5 horas, sentado num banquinho de avião, por mais que você frete o voo, coisa e tal, mas a circulação venosa está comprometida. Porque depois do jogo, você tem que se alimentar, descansar, no dia seguinte vascularizar um pouquinho. Tem os macetes do treinamento. Então, na Europa, você tem o conforto de jogar perto. No Campeonato Espanhol, você não viaja 1 hora de avião, é 30, 40 minutos, é tudo pertinho. Você não... E quando chega na Liga, aí vai jogar na França, de Madrid até Paris, 2 horas e meia. Aí você tem, e é tudo fretado com avião com primeira classe, primeira classe. Não se viaja nem de executivo, é conforto. Então, eles são compradores e eles importam. Quando eles vêm contratar um jogador brasileiro, ou vamos dizer da Argentina, ou qualquer outro país formador, eles vão ver o talento, mas eles vão ver as qualidades físicas. Aí você fala, mas como correm esses times da Europa? A Inglaterra chega a ter lá times com quase todo mundo de fora. E esses jogadores são velozes. Claro, escolhido a dedo. A dedo eu também escolho. Sim. Por exemplo, um treinador europeu de um time na Inglaterra, renomado, ele tem milhões de euros para formar um time. Um treinador brasileiro não tem, não. Ele tem que pegar na base, tem que pegar do time que disputou a segunda divisão, do paulista, do carioca, do brasileiro, e formar um jogador. Ele não tem o jogador que ele quer pedido, porque o Brasil não compra assim, a não ser Flamengo, a não ser Palmeiras agora. Mas os outros clubes não estão comprando assim, a não ser que o jogador esteja parando de jogar. Aí pode ser que aconteça isso. Então, esse é um fator fundamental para que eles apresentem o futebol mais veloz. É claro, Augusto, se eu jogo de domingo a domingo, eu elaboro um treinamento de recuperação e de ganho e estabeleço o limite da condição física com muita facilidade. E eu consigo fazer esses jogadores produzirem na sua melhor performance. Sim. Eles performam sem problema. Diminui o índice de lesão, diminui tudo e melhora tudo, porque o jogo fica veloz. Aí você vê as ações intensas. Quando aqui, você às vezes vê um jogo, o time se arrastando em campo. Aí você culpa o preparador físico. Isso não é forma física, isso é desgaste físico. Vou te falar aqui, dar um exemplo. 80 jogos no ano, você joga campeonato estadual, campeonato Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores e Brasileiro. Cada competição tem uma característica. Copa do Brasil, tu vai para o mata-mata. Libertadores, tu sai da zona de classificação normal de grupo, vai para o mata-mata com as dificuldades de viagem local. Sim. Brasileiro, só Deus ajudando. São 12 times postulando o primeiro lugar. São 4 de São Paulo, 4 do Rio, 2 de BH, 3 de BH, 2 de Porto Alegre, Bahia. Olha aí, olha só, rapaz. Olha como é o brasileiro. Se chega na Espanha, só tem 2 times. Chega na Inglaterra, 2 times. Chega na França, 2 times. Aqui são 12. Se os outros que vêm por fora, crescendo na competição. É difícil o campeonato brasileiro. Dificílimo. E você tem um desgaste imenso, que você joga quarta e domingo. Na Europa, quando você chega a jogar, por exemplo, jogamos o Campeonato Espanhol no sábado. Quarto, a gente vai jogar contra o Lyon na França pela Champions League. Aí no domingo tem outro jogo. Na outra semana já não tem. Você entendeu o que eu estou falando? Sim, sim. O espaço que se dá para a recuperação plena do atleta, isso faz uma diferença muito grande ao respeito pela saúde do atleta. Aqui no Brasil se entope o atleta de jogar e quer ver lucro, mas tu não vai ver lucro. Chega uma hora que satura, você começa o time começa a não produzir, e aí você começa
a revezar, tem que ter cuidado, porque senão a própria imprensa critica. A própria federação que organizou o campeonato estadual critica. Ah, tirou o time da competição aqui, botou na Libertadores. Não é assim, você tem que ver que foi sacrificado. O jogador não é assim, um esforço é muito acima da capacidade de produtividade do ser humano. Aí as lesões são mais intensas, mais comuns. Você vê muita lesão de cruzado e você escuta as aberrações. Não, cruzado não tem nada a ver com condição física. Tem sim. Lembra quando eu falei da tal coordenação? Sim. Quando ela escapou de você, você está predisposto a uma lesão muscular e articular. Porque é uma pisada em falso, é uma ação mal feita. Esse despreparo te leva a machucar. Aí fala, não, foi o cruzado, mas isso não tem nada a ver. Claro que tem. A lesão do meu tempo era pubis, porque se corria muito em piso duro. Depois acabou o piso duro, acabou o pubis. Quase não se fala em problema de pubis. Agora é o cruzado. Uma lesão que a força muscular tem total participação. Você vê uma massa muscular de um atleta de coxa e perna, é muito grande, a articulação ela é única, ela está formada, Sim. os seus tendões e ligamentos. A força que você faz das ações são muito grande. E uma descoordenada, uma ação mal feita, ela pode te predispor a uma lesão articular. Então, um outro detalhe que você me perguntou, para não passar batido, o nosso jogador, quando é vendido para lá, ele atingiu a maturação hormonal. Ele sai com 17, 16, 18, ele está sendo vendido. Então, ele está começando na aquisição, ou já começando na manutenção e aquisição da força. E isso é no momento que ele vai. E ele vai... Pô, saiu do Brasil, ele joga quarta, domingo, ele tem um físico de quem joga quarta e domingo. Sim, Chega lá, ele joga domingo a domingo, alimentação especial, mais tempo de repouso. Ele começa a ter um desenvolvimento harmonioso muscular invejável. Aí se atribui à Europa, porque lá faz trabalho. Nada disso. Se jogasse aqui no Brasil com menos intensidade, com uma alimentação muito adequada e o controle de carga é muito bem feito. Mas como se vai lá, ganharia o mesmo físico, ficaria forte do mesmo jeito. Isso daí, nossa escola é imbatível. A escola brasileira, na parte de preparação física, fisioterapia e medicina, está muito bem servida. Eu afirmo, porque foram 10 anos fora do Brasil. E 10 anos eu fiz essa analogia. Agora, o preparador físico que eles contratam para particular. Como não escutei? O jogador, eu vejo alguns jogadores contratando jogador. Aliás, um grande amigo, acho que o preparador físico particular do Neymar, acho que trabalhou contigo no Corinthians, não foi? Foi meu O Rosa? auxiliar, Ricardo Rosa. Ricardo Rosa. Por que Excelente, então por eles sinal, hein? se tem essa tranquilidade de não jogar demais, ainda precisa ter um preparador físico particular? Pois é, quando o jogador sai daqui, ele é avisado sobre isso. Eu trabalhei lá. O jogador começa a treinar às 11 da manhã, por causa do frio, Sim. uma série de fatores. Para você ver, quando nós chegamos no Corinthians, em 1997, 98, nós estabelecemos treino às 10. Eu fui muito criticado em São Paulo. Eu fui assim, mas gente, eu explico por quê. Porque a gente alimenta o atleta de manhã, não é? O treino de 8 horas você não consegue alimentar. Ele já acorda, pula da cama, já chega atrasado para o treino. Eu faço o treinamento, o pré-treino, eu já fazia no Corinthians, eu estou falando de 98. O jogador chegava e fazia o pré-treino, sala de musculação, trabalho de força, trabalho de core. Na época não falávamos esse nome, não usávamos, a gente usava trabalho preventivo. Aí ia fazer abdominal, fortalecimento da cintura pélvica. Estou te falando de 98. Sim. Para não dizer. Sim. Depois falar, pô, o Melo está ultrapassado. 98. Falei que essa estrada que estão andando hoje, eu ajudei a asfaltar.
Então, o jogador sai daqui treinado. Quando ele chega lá fora, diminui a carga. O treino começa às 11 e acaba meio-dia e 30. Aí ele fica um tempo ocioso muito grande. E muitos treinam lá, grandes times que contratam grandes, dão um trote, faz uma mobilidade articular, uma bolinha e vai para o campo fazer um trabalhinho de posse. Escuta o que eu estou te falando. Esse é o treino do dia. Quando o jogador brasileiro chega, o condicionamento adquirido sai pelos dedos, começa a ir embora. Aí, quando eu tenho oportunidade, eu falo para eles, contrata um preparador físico, um personal. Mas o personal tem que ir no clube, ver o treino que está sendo dado e casar com o treino da tarde. E nem todo dia pode se fazer o mesmo treino. Que às vezes a intensidade do dia pode ter sido muito grande na parte anaeróbia. E você não pode meter um trabalho de força de tarde. Aí você faz uma correção de gesto, faz um preventivo, faz uma combinação de movimentos adequadas ao treinamento que foi feito naquele dia e que vai ser feito no outro. Esse é o personal eles têm que levar. Vários jogadores não levaram, diminuíram e não jogaram bem lá. Outros que tinham condição, também tem isso, Augusto, tem jogador que tem condição física natural. Meia dúzia de trabalho, o cara está voando. Tipo Ronaldo Gaúcho e outros tantos. Roberto Carlos. Roberto Carlos nunca fez musculação. Você olha o físico dele, é invejável. Ele não gosta. Eu treinei ele várias vezes. Ele não gosta. Eu fazia com ele na musculação o aparelho modulado, cadeia aberta, só para sustentação. Ele fazia um pouquinho de quadríceps, adutor, abdutor, posterior de coxa, uns abdômenes, um pouquinho de braço. Eu só prevenia com ele. Ele não gosta, não é dele. Ele é natural. Então tem isso. Quando o jogador tem um personal de qualidade, ele vai vencer na Europa porque ele tem o talento. E a qualidade física dele evolui. Mas se ele não tiver um personal, quando cheguei na Europa, eu comecei a ter um pouquinho de embate com isso. Que eu sabia que na casa de cada jogador, daqueles mais experientes, havia uma academia. E por acaso eu conhecia algumas. Na casa do Roberto não tinha. Mas do Ronaldo tinha. O Ronaldo Fenômeno. Então, eu comecei a entender isso também. A importância do personal na vida daqueles atletas. Porque eles não trabalham 2 sessões. No Real Madrid nós pusemos 2 sessões, uma vez na semana. Foi complicado, viu? Não foi muito fácil. Mas fizemos o trabalho, foram 7 vitórias seguidas, o time ganhou aquele jogo dos 6 minutos. Tudo bem, foi aceito, mas os jogadores não gostavam muito. E nós tivemos que entender as características e a necessidade de diminuir a quantidade de treino. Hoje no Brasil, com a evolução, evidentemente, de tudo, e do controle de carga e intensidade e duração de treinamento, a gente já também diminuiu a dupla sessão. Eu sou a favor, quando tem dupla, treinou de manhã, de tarde, eu sou a favor da correção. E fazer zagueiro, vai fazer a função cabeceio, domínio, chute. Atacante, vai bater em gol. Laterais, vai ultrapassar, cruzar, passar. E por aí, meio campo, passo curto, médio longo. Pronto. É o dia da correção. Esse treinamento não cansa. E você pode ficar 1 hora, 1 hora e 15, 1 hora e 20 treinando os jogadores. Que a intensidade é baixa e o controle da carga é muito tranquilo. Então é isso. O jogador, quando chega lá, chega na fase de ganho. Desenvolve. Leva seu personal, PT saudações. Vai avançar. E assim funciona o futebol. Melo, minha produtora está mandando uma mensagem aqui, olha, já deu 1 hora e 15 e é perigoso da live cair e eu não vou conseguir gravar. E assista a live. Eu não percebi que deu 1 hora e 15. Eu quero trazer você de novo aqui para falar um pouco mais. Já tem alguma novidade aí para o futuro, em termos de clube, ou você não pode falar? Olha, por opção, eu estou querendo passear. Tenho passeado bastante. E Vai para a Olimpíada, então. Vanderlei está zanzando por aí,
De Sim. verdade, o Vanderlei ficou um pouquinho chateado com algumas atitudes em futebol de diretores, de Sim, sim. comportamento. Porque o trabalho, aquele trabalho que nós fizemos 19 no Vasco, saiu de 0 ponto para 50. Foi muito bom. E não Sim. continuamos. No Palmeiras, a proposta do Palmeiras foi de renovação. É o que o Palmeiras Sim. tem que fazer hoje. Está Renovação. fazendo, né? Está no momento da renovação. Renovar é difícil. E o Vanderlei foi para lá com essa intenção. Nós ganhamos a Florida Cup, ganhamos o Paulista, liderávamos a Libertadores. Libertadores e estávamos em segundo no Brasileiro. E da noite para o dia saímos. No Corinthians, foram 11 jogos sem perder. E a gente tinha que renovar porque o time estava envelhecido. Estava muito envelhecido ano passado. E a gente sabia que tinha que mexer. Vanderlei promoveu Pedro, se eu não me engano, Wesley, Birubiru, Biro, né? Moscardo, Murilo. Eu vou falar 10 jogadores. E estava o processo. Só que venderam 3 jogadores quando a gente está ganhando. Venderam o Murilo, Roger Guedes e esse que está no Vasco agora. É Maicon? Michael? Mike. Maicon. Mike. Alisson. 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 Então venderam 3 numa tacada só. Roger Guedes, cara. A gente estava 11 jogos sem perder. E não ficou isso na história. A história do Corinthians é que entrou o Mano e saiu o Vanderlei. Mas não é bem assim. Não, até hoje eu não sei por que sair. Eu tentei endireitar. O que estava errado lá dentro, eu falei para o diretor e para a presidência. Vocês têm que mexer nisso aqui, ó, como profissional. Eu a palavra traíra não encaixa, não está no meu dicionário. Mas profissional me pagam para isso. E eu falei, olha, está aqui o problema dentro da comissão e está aqui o problema dentro do campo. Como preparador físico, eu não posso me furtar. Se não ouviram e não fizeram, porque não quiseram. Entregaram para o Mano. O que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. E no Mano, nenhuma culpa também. E vai entregar agora para o rapaz na frente? Não aconteceu nada. Porque tem que se fazer mudanças. E mudanças, elas doem. Como o Palmeiras fez em 2020. Na pandemia, nós fizemos coisas assim que ninguém acredita. Conseguimos treinar o time na pandemia, por vídeo. Conseguimos renovar o time. Foram 12 jogadores dispensados. Foram promovidos Patrick de Paula, Danilo, Gabriel Menino, um zagueiro que foi para o Juan, se eu não me engano, que atropelou, teve um probleminha, depois viajou para a Arábia. Sim. Quantos jogadores pusemos? Esse menino que foi vendido, um velocista, lá de Natal, esqueci porque ficou tão pouco tempo conosco, jogadores expressivamente velozes, um time que a renovação foi ótima. O Palmeiras ficou com um timaço. Gabriel Menino, minto. Zé Rafael jogava numa função, o Vanderlei trouxe ele mais recuado, o Veiga começou a despontar, começamos a mexer nas... Rapaz, foi uma maravilha, mas o Vanderlei ficou um pouco chateado com as coisas. E aí ele está meio ausente do futebol, mas eu tenho certeza, ele não está fora do futebol. Ele deu um tempo. Entendi. Bom, espero que logo, logo possa vê-lo novamente dentro do futebol, né? A gente já se conhece há muitos anos. Te vi no Corinthians, te vi no Palmeiras, te vi no Cruzeiro. Teve um pouco no Bahia, né? Acho que Rapaz, rapidamente foi Campo Grande, Ponte Preta, Vasco, América, Flamengo, Fluminense. Fluminense tem um detalhe, gol de barriga. Seleção dos Emirados, seleção do Iraque, seleção brasileira sub-20, seleção profissional, Bahia, Grêmio, Atlético, Cruzeiro, Palmeiras, Santos, Corinthians. Tá certo. Ô, Melo, eu quero agradecer a sua presença, por falar bastante sobre aqui a preparação física, uma coisa que era um assunto que eu nunca trouxe para o 10 Perguntas, é bem interessante. Eu estava evitando um pouco de trazer um pouco do esporte, mas
as perguntas, as pessoas falam, pô, você fala muito de psicologia, traz um pouco a pessoa do esporte, que ainda mais esse ano é um ano muito esportivo, que temos aí várias competições, temos Olimpíadas, Copa América, Eurocopa, então é bom de saber trazer esse assunto para te entender agora. Quando vai na televisão ver, olha, isso Olha quem falou, entrou aí. Primeiro, eu vou fazer uma referência. Marcelo Cupertino, grande auxiliar do Vanderlei Luxemburgo, moderníssimo, profissional de ponta, quintiliano, foi meu auxiliar no Cruzeiro, excelente preparador físico, um dos melhores. Se eu tivesse num clube em Minas Gerais, com certeza ele estaria comigo. São profissionais de ponta, extremamente preparados. Um prazer imenso. Tem o Daniel Félix, que hoje está coordenando o Vasco, tem o Diogo Linhares, enfim. Esses todos que eu falei aí do Palmeiras, meus pupilos. Tá certo, tá certo. Bom, Melo, muito obrigado por estar aqui comigo. Hoje a nossa live demorou 1h20, mas foi maravilhosa. Amanhã essa live vai estar também no canal do YouTube. Eu te mando o link depois para você compartilhar. Eu agradeço bastante por estar aqui comigo nessa 1h20 falando sobre preparação física. E aí, eu sempre peço para o entrevistado dar aquela última mensagem, aquela mensagem positiva para todas as pessoas, que inclusive alguns amigos meus que vão fazer educação física possam falar, poxa, ouvi o Melo falando isso aqui, vou trazer comigo para minha futura, como é que fala? Carreira de preparador de educação física, e quem sabe preparador físico também. Eu tenho é ruim falar porque todo mundo fala isso, né? Eu não trabalhei. Eu tenho 48 anos de futebol. Eu me diverti trabalhando. Porque cada momento que eu entro no clube é uma felicidade. Sim. E eu fiquei amigo de todos os jogadores. Acho que nenhum pode falar mal de mim. Nenhum. E outra coisa, amar o que faz e fazer o que você gosta, nunca mais tu fica velho. Eu estou velho, mas por dentro estou muito jovem ainda. Estou muito feliz. Você não fez só amigos de jogadores, não. Eu não sou jogador, eu lembro já o conheço. Você lá com sua bolsinha distribuindo material. É. Como eu te ganhei camisa. Ong Bong, né? Bacana. Esse nome? Muito pouco. E a última camisa que você me deu foi do Palmeiras. Foi. Chato então, pra caramba. Melo, me dá uma camisa, eu preciso de uma camisa. Eu espero ainda ver o meu time aqui na Série A, né? Tá na Série B, mas quem sabe ele sobe esse ano e você vier pro meu time, no Santos Futebol Clube. Tá certo? Eu não vi nem quando terminou, porque eu entrei aqui na live, acabei nem vendo. Não, já tá terminando. Tem muita gente que está aqui mandando um abraço aqui. Itanegro, boa noite, maior referência da preparação física do futebol. Meu grande amigo Itanegro, ele que é um dos nossos parceiros aqui do programa. Quem mais tem aqui falou? O Maurício, que você colocou pertinho. O Maurício foi jogador também do Santos, não foi? O Maurício jogou no Santos. Batia, rapaz. Gostava de bater. Eu lembro de... Meu jogador, né? Acho que se pegar o Cupertino e pegar o Dema, eu não sei quem é que bate mais. Dema não é... Mas é isso aí, gente. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui comigo, os apoiadores, os patrocinadores, todos que assistiram a nossa live, o nosso grande amigo Antônio Melo. Fico muito contente de ter trazido ele aqui. Vou trazer mais vezes, mas a gente tem que terminar a nossa live, porque daqui a pouco pode cair, porque eu acho que é só 1h30 que dá no máximo de live no Instagram. Agradeço mais uma vez, Melo, pela sua atenção, carinho por mim. E estaremos por aqui, precisando de alguma coisa, de novos trabalhos. Use 10 perguntas para poder propagar, tá bom? Muito obrigado. 10 perguntas, todas com objetivo, né, do futebol. Eu espero ter atingido ao público que assistiu, não tem nem ideia, mas uma coisa você pode estar certo, fiz de coração. Muito obrigado, tá certo? Então tá bom, gente. Muito obrigado aqui. Daqui a 15 dias voltamos com mais um conteúdo aqui dentro de 10 perguntas. E não esquecendo, hein? Amanhã, a partir do meio-dia, essa live vai estar também no canal do YouTube. Tá bom? Obrigado, Melo. Obrigado a todos. Obrigado. Voltamos aqui 15 dias com mais um grande conteúdo. Grande abraço, Melo. Grande abraço. Obrigado.